Qual livro da Escritura nós estamos expondo no domingo pela manhã? Jonas. Então vá ao livro de Jonas, capítulo 1, versos 7 a 10. No primeiro domingo, quando nós iniciamos a exposição desse livro, eu disse que nós não íamos antecipar a resposta do porquê Jonas fugiu. Recomendei que os irmãos lessem, não sei quantos leram, mas uma irmã leu naquele mesmo dia, naquele primeiro domingo, e na terça-feira eu a encontrei e ela disse assim: pastor, descobri a resposta. E descobriu mesmo, viu, porque está no texto. Não agora. Estou falando isso porque talvez você possa ser estimulado a ler o livro, esse pequenino livro tão profundo, tão rico, que você consegue ler em no máximo 20 minutos. Quem é o culpado? É esse o tema da mensagem nesses versos que nós vamos ler. Quem é o culpado? Então vamos ao texto que diz assim: e diziam uns aos outros, versículo 7, vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra e de que povo és tu? E ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de quê, irmãos? De grande temor. E lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Senhor Deus, em o nome do Senhor Jesus, nos curvamos diante da tua glória e majestade, Senhor. A palavra é tua, o povo é teu, o vaso de barro é teu, tudo é teu. Então tenha misericórdia de nós nessa manhã, nos abençoe, ministrando ao nosso coração, trazendo encorajamento, alento e refrigério para a nossa alma, em nome do Senhor Jesus. Domingo passado nós vimos que a desobediência do crente pode culminar com severa provação, ok? Nós falamos que a desobediência do crente pode culminar com severa provação. Vimos que a grande tempestade enfrentada pelo profeta veio como consequência da sua desobediência. Não é por outra razão. Não é por uma questão climática. Não, é Deus que lançou o vento sobre o mar para alcançar e tratar o coração do profeta Fujão. E o profeta Fujão foi encontrado no porão do navio, dormindo. De que forma ele estava dormindo? Profundamente. E logo a seguir que ele foi encontrado pelo capitão do navio, ele foi desafiado a invocar a Deus. O capitão, diz o texto que no versículo de número 6, diz assim: chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Entretanto, Jonas, a meu ver, não invocou o nome do Senhor. Só que depois disso, os marinheiros querem saber quem é o culpado. Quem é o culpado? Tem alguém aqui que fez alguma coisa que está desagradando a divindade. 3 verdades nós vamos extrair da passagem lida. A saber, a primeira, a comprovação. Estou usando o conceito de comprovação para falar da necessidade da identificação. Vejam vocês que no versículo 7 está escrito assim: e diziam uns aos outros: vinde, lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então
lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Diz a palavra. Os marinheiros sabem que aquela situação enfrentada decorre da culpa de alguém. Só que eles não sabem quem é esse culpado, quem é essa pessoa que desagradou a divindade. Com isso, o que os marinheiros fazem? Eles querem encontrar aquele por causa de quem tem acontecido essa grande tempestade. Nós precisamos encontrar quem é que está no nosso meio. Nós não sabemos. Nós só sabemos que há alguma coisa de muito errada. Alguma coisa de errado não está certo. Nós precisamos ver e descobrir quem é essa pessoa. E aqueles homens estão debaixo de um grande pavor. E todos os homens da embarcação, a tripulação e o profeta Dormioco que foi encontrado, serão colocados debaixo do crivo, do método da sorte. Vai ser uma avaliação criteriosa. Eu acho interessante isso, porque estes homens, eles são criteriosos nessa diligência de identificar quem é o infrator. Portanto, todos serão colocados diante desta avaliação. Irmãos, é muito interessante isso, porque a gente pode aprender com a postura desses homens, que a priori eram pagãos. Porque os marinheiros, eles não avaliam a pessoa pelo estereótipo. Eles não avaliam as pessoas com base na aparência. Eles não fazem, a princípio, um juízo de valor preconcebido com base em crenças, com estilo de vida, com a roupa que o camarada está vestindo. Todos eles terão que passar por este crivo, inclusive a tripulação e, consequentemente, o profeta. Daí, qual o método elegido que será utilizado? O método é lançar a sorte para descobrir quem é o infrator. Lançar a sorte era um método comum na antiguidade. O povo de Deus fez uso desse método. No Antigo Testamento, o endereço, não precisa projetar aí, Lucas, só para você saber, Números 26, 55. Josué 14, ou 7,14, talvez seja o texto mais conhecido de nós, que é o texto que fala do pecado de Acã, em que Josué, depois de ser proibido por Deus de orar, poucas vezes Deus fala para o camarada: pode parar de orar, pode parar de orar. Ao invés de orar, remova a sujeira, o pecado que está no meio do arraial. Não adianta orar quando tem pecado escondido, não adianta. Deus está falando, é preciso ações enérgicas e remoção daquilo que é impuro do meio de vocês. E daí, chama todo Israel. Israel era composto de quantas tribos? 12 tribos. E chama as 12 tribos e começa o processo, a utilização do método de lançar sorte. E a sorte foi afunilando, e recaiu sobre a tribo de Judá, e aí, consequentemente, de cada família, até chegar à família de Acã. E aí vocês conhecem o enredo e o desfecho da história. Então, na antiguidade se usava esse método, tanto o povo de Deus, quanto também as pessoas que eram os povos vizinhos de Israel. Você tem isso no primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo 20 e 21, e em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 26. E ali nós não temos mais menção da utilização, mas que o método era usado. E o que acontecia? Por que o resultado vinha? Porque a soberania de Deus estava conduzindo todas as coisas. A mão de Deus estava regendo todas as coisas. Daí, inicia-se o processo para identificar o infrator. E o processo é feito porque os marinheiros têm a consciência que aquilo tinha influência divina. Eles têm essa consciência. Você fala, gente, esse tipo de tempestade, essa tribulação que nós estamos enfrentando, tem a mão da divindade. E eles apelam então para essa metodologia. De repente, irmãos, depois deles usarem esse método, o texto diz que lançaram a sorte, versículo 7, e a sorte caiu sobre Jonas. Me permita usar essa expressão. O dedo irriste de Deus, de repente, o dedo de Deus, no meio de tantos homens, todos eles,
De repente o dedo de Deus acha o infrator. É você. Não vou apontar para um não, porque talvez você fale, ele descobriu. Ele descobriu, deu ruim. Até agora estava escondido, mas agora Deus me achou. Deus me achou. Irmãos, é interessante isso. Pense na condição aflitiva desses homens que estavam na embarcação. Já pensou o camarada que saiu de casa naquela manhã, talvez, não sabemos com precisão o horário, mas vamos pensar que talvez a embarcação saiu do cais pela manhã, levantou as âncoras. De repente, quem sabe o cara saiu mal naquele dia, brigou com a esposa, ou flertou com a vizinha, ou quem sabe até dormiu fora de casa. Está todo mundo na mesma condição. Será que fui eu? Será que alguma coisa que eu fiz, que eu achei que não fosse tão grave? Mas de repente o dedo de Deus encontra Jonas. Sabe o que é isso, irmãos? Eu fico pensando que Deus, na sua benevolência, tantas vezes nos concede diversas oportunidades para nos arrependermos dos pecados escondidos. Deus, em tantas situações, circunstâncias, nos oferece diversas oportunidades para abandonarmos nossos pecados, confessar os nossos pecados. E tantas vezes nós somos letárgicos, protelamos. Na linguagem popular, vamos empurrando com a barriga. E se não acontece o que era preciso acontecer, que é confessar, assumir que de fato eu fiz o que não devia fazer, então tudo será descortinado. Uma hora Deus te acha. Uma hora o dedo de Deus te encontra no meio da multidão. Uma hora Deus puxa a cortina para mostrar as coisas que você estava maquinando. Uma hora Deus puxa a cortina para mostrar como que era as suas atuações nos bastidores da vida, debaixo das trevas, de que os seus olhos gostavam ou gostam de ver coisas, seus ouvidos apreciam determinadas falas. Você gosta de estar em certos ambientes e esconder ou ficar escondido em certos ambientes na escuridão, mas uma hora Deus, na sua paciência, no seu jeito de exercer benevolência e de tratar o nosso coração, Deus puxa a cortina. Deus revela o que está às escondidas. Não tem como manter as escondidas as obras das trevas, porque a luz chega, e quando a luz chega, as trevas precisam ser dissipadas, meus irmãos. E por que isso acontece? Por que Deus faz isso? Simples, por uma única razão: porque Deus nos ama e não quer que fiquemos endurecidos, insensíveis, escondidos numa rota de fuga a vida inteira. Por isso o dedo de Deus nos acha, nos encontra para tratar o nosso coração. Não é para nos esmagar, não é porque Deus é sádico e gosta de ver-nos humilhados, é porque Deus quer ver-nos restaurados, Deus quer ver-nos experimentando o propósito da sua glória. E o propósito da sua glória passa por uma vida de santidade, uma vida em que é consagrada a Deus, queridos irmãos. Se não tomarmos uma decisão urgente, então o dedo de Deus nos achará no meio da multidão. Deus sabe quem eu sou. Deus sabe o que eu fiz. Deus sabe quem é você, Deus sabe o que você fez, e Deus requer de você diligência no abandono, na confissão das coisas, porque caso contrário, Ele puxa a cortina. Nós somos achados não para sermos destruídos, mas para sermos restaurados. Deus não quer destruir Jonas, Deus o ama, Deus quer restaurá-lo. Deus quer mostrar para ele a dimensão, a profundidade da graça de Deus que é oferecida a nações hostis. Mas para que o profeta entenda essa dinâmica de Deus, essa multiforme graça de Deus que se movimenta em direção a povos hostis, o pregador precisa entender que ele precisa tanto dessa graça quanto os povos precisam.
Você tem que parar de pensar que os povos precisam, que o seu vizinho precisa, que não sei quem precisa. Você precisa da mesma graça com a qual o outro precisa ser contemplado. Mas para isso, Deus precisa achar você na sua condição, em como você está vivendo. Agora, irmãos, quantos aqui entendem? Quantos entendem? Quase todos. Até as crianças entendem. Pecado que se iguala. Pecado que se iguala. Deus havia afirmado que a malícia da população da cidade de Nínive, da grande cidade de Nínive, havia chegado até a sua presença. Acompanhe comigo esse raciocínio do escritor sobre o governo do Espírito Santo. Se você olhar no finalzinho do versículo 2, diz assim: porque a sua malícia subiu até mim. A sua malícia subiu até mim. Se você olha o versículo 7, você vai perceber que os marinheiros disseram: vinde e lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal, fazendo alusão à tempestade. Depois, eles falam de novo: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Os marinheiros aqui estão usando o mesmo conceito, a mesma palavra que aparece traduzida como malícia. A palavra mal é a mesma palavra no hebraico. É às vezes lamento da tempestade, mas por causa de uma maldade que foi praticada. Uma maldade que foi praticada. É a mesma palavra para definir o pecado de Nínive, é usada agora nessa fúria do vento em razão da desobediência de um homem que praticou alguma coisa que não devia praticar e que está na embarcação dos marinheiros. Veja só, o que Jonas fez enquanto desobediência a Deus não é menos pior do que aquilo que os ninivitas estavam fazendo. Você consegue compreender? O que ele fez não é menos pior do que os ninivitas estavam fazendo. Deixa eu te dizer uma coisa, preste atenção nisso. Quando nós pecamos, nosso pecado não é menos pior do que o pecado do pagão, da pessoa alienada de Deus. Quando você é o mensageiro de Deus, o portador das boas novas de Deus, e entretanto está em desobediência a Deus, não compartilha o evangelho com as pessoas, o seu pecado é tão ruim aos olhos de Deus quanto o pecado de quem não conhece a Deus. Talvez, eu já ouvi alguns pregadores dizerem que o pecado de quem conhece mais é pior do que o pecado de quem conhece menos. Oi, PG2. Esse lugar tem gotejado a sã doutrina. Deus tem nos dado sobejamente. Mas o perigo é que, Provérbios diz que a alma farta pisa o favo de mel, porém para o faminto, até o amargo é doce. Talvez você esteja com a alma enfastiada, você está tão cheio, com a cabeçona desse tamanho. E você olha e você faz acusações severas contra o estilo de vida de pessoas. Você faz juízo de valor, mas você é um covarde. Você é um covarde. Ninguém sabe, por meio dos seus lábios, como que a situação na qual as pessoas se encontram possa ser resolvida. Você não conta. Você não conta. Então para de pensar que o pecado da vida alheia é pior do que o seu pecado de omissão. Para de pensar que o pecado da vida alheia da sociedade contemporânea, alienada de Deus, é pior do que a sua desobediência, do que o seu silêncio. O seu silêncio não é menos pior do que os ouvidos que estão tapados para a pregação do Evangelho. O nosso pecado se iguala com os pecados da sociedade. Você sabe, você tem a missão, Deus te deu os meios, Deus te deu os recursos, e entretanto nós nos calamos. Que você nessa manhã tenha essa palavra assentada no seu coração, reflita profundamente nisso. Antes de fazer juízo de valor sobre as pessoas, pense: o que eu estou fazendo para que essa pessoa conheça a solução que está em Cristo Jesus?
Porque Jonas, nesse momento, ele se encontra no mesmo patamar. Ele é porta-voz de Deus, ele é o boca de Deus, ele é o representante de Deus naquele momento. Entretanto, a sua fuga, a sua desobediência, a sua omissão, a sua apatia, a sua frieza espiritual o coloca na mesma condição do povo para o qual ele está sendo enviado a pregar, queridos. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo para um povo que tem profissão teológica robusta e, entretanto, não se vê movimentação, diligência, passos em direção aos mortos que precisam reviver pela pregação do Evangelho. É gravíssimo. Só que esses homens, eles são profundamente criteriosos. Eles têm o desejo pela confirmação, né? A coisa movimenta, a soberania de Deus conduz o método e o infrator é atingido. Só que eles têm o desejo pela confirmação. Agora que a sorte cai sobre o profeta, a tripulação quer ouvir dos seus lábios. Eles não são precipitados. Você não acha isso impressionante? Vejam que o versículo 7 diz que lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Mas olha só como eles são criteriosos, eles não são apressados. No versículo 8 diz assim: então lhe disseram, declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. O que você está fazendo aqui, moço? Aqueles homens, eles não fazem um julgamento precipitado. O que os marinheiros querem saber a essa altura, depois que o método apontou para Jonas? Duas coisas eles querem saber. A primeira coisa, diga se é por tua causa mesmo. Veja só, a utilização do método já apontou para eles, mas eles querem saber, é por sua causa mesmo? Nós não queremos fazer um juízo equivocado de fazer acusações levianas. É você mesmo. Segunda coisa que eles querem saber, diga o que você fez de tão grave. Conta pra gente o que você fez de tão grave, por que há essa fúria da divindade. Irmãos, nós não podemos ser precipitados em fazer juízo de valor sobre as pessoas sem que a gente tenha certeza absoluta que é aquilo. É por isso que na Igreja Presbiteriana do Brasil, o conselho não aceita conversas, acusações sem formalidade. Eu ouvi dizer. Você ouviu dizer de quem? Quem é que falou? Aí eu não posso falar, pastor. O presbítero pergunta assim, você pode falar? Porque não, eu não posso, porque aí eu vou me comprometer. Então recolha-se a sua insignificância. Porque é preciso formalização. Pastor, meu marido me agrediu. Agrediu, então nós vamos chamá-lo ao conselho e chamar também a polícia civil para ele. Tem que ir para o Chilindró, tem que ir levar cadeia. Homens abusivos, violentos, tem que sofrer a sanção da lei. Nós não podemos nos calar diante de desmandos, de violências, de homens opressores. Mas não pode ser assim, me falaram, eu acho que vi fulano passando por ali e tal. Não, escreve aí, fala eu, fulano de tal, atesto que Beltrano, de fato, e assuma. Você sabe por que às vezes a igreja fica esperando do conselho determinados desfechos em situações que é sabidamente na comunidade? Porque ninguém formalizou, ninguém quis. Até a própria pessoa que sofria chegou lá, não, mas isso aí eu não posso fazer, porque isso aí, gente, é o nosso jeito de ser. É uma questão criteriosa para a gente cuidar devidamente dos corações e não excedermos e não usarmos um peso indevido. Não excedermos. Nós não somos juízes alheios, nós somos pastores. Nós somos pastores. É você mesmo, Jonas. Que negócio tão grave é esse que você fez? E sabe o que eles fazem? Nessa demonstração criteriosa? O processo da interrogação. Está identificado. E o profeta passa por um interrogatório sinistro. É sinistro. Diz o texto.
Que ocupação é a tua? Qual é a sua missão? Qual é o seu propósito de vida? De onde vens? Qual a tua terra? De que povo és tu? Vejam só que não é um juiz quem está fazendo as perguntas, mas homens que estão sob o pavor da tempestade, que estão com medo de morrer, e mesmo assim eles são criteriosos, não são apressados nas coisas que precisam fazer. Eles não são apressados. Queremos entender qual é a sua identidade, com que povo você tem relação, quais são as suas crenças, o que é que você faz da vida, como é que pode uma pessoa que está na nossa embarcação e atrai esse tipo de coisa para a nossa vida. Nós estamos aflitos, nós estamos com medo da morte, porque um homem infrator, desobediente, está na nossa embarcação. E o processo vai caminhando para sua finalização. Você consegue ver a cara do capitão quando a sorte recaiu sobre Jonas? Você consegue imaginar como é que os marinheiros, eles estão espantados? Eles estão espantados. A culpa é sua. Mas mesmo assim você estava dormindo, a culpa é sua. Essa coisa que nós estamos enfrentando, essa tribulação, você é o culpado, você é o homem que está na rota de fuga, no caminho do subterfúgio, e você não fez nada, você ficou dormindo enquanto nós estávamos aqui lutando para sobreviver, você dormia. Você já pensou quando você, na sua casa, quando você, na sua igreja, você é o pivô da crise, é o pivô da tensão, e você, na hora de resolver as coisas, você dorme. Você dorme, você está anestesiado e não faz nada. Como assim? Que coisa é essa que você fez? Que coisa é essa que você fez? Deixa eu te dizer uma coisa aqui nessa manhã, para a gente fechar esse ponto. Se você tem algum tipo de pecado escondido, sua família não sabe, a liderança não sabe, ninguém sabe. Só você e Deus sabem, e o diabo talvez saiba. Deixa eu te dizer uma coisa, a revelação do pecado de alguém, ou o descobrimento do pecado de alguém, deveria levar você à diligência de confessar o seu antes que o dedo de Deus aponta para você. Porque aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Não protele, não adie. A comprovação. A segunda coisa é a contradição. A contradição, vejam vocês, que depois do desfecho da identificação, da investigação, olha o versículo 9. E ele lhes respondeu. A igreja pode ler? Sou eu que temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar. Gente, a gente não pode negar que há uma confissão que saiu da boca do profeta, mas a riboque da confissão, o que vem? Está instalada e demonstrada uma contradição. Jonas é um crente. Diríamos, ele não é um crente comum, ele é um profeta. Mas ele não vive conforme o que crê. Pelo menos nesse momento, ele não vive conforme o que crê. Que trágico. O que nós temos aqui, diria o comentarista esportivo, o ex-jogador Neto, né? Uma baita contradição. Uma baita contradição, não é assim que ele fala? Queridos, preste atenção aqui. Preste muita atenção. Tem gente que conhece, mas que não está vivendo conforme aquilo que conhece. Tem gente que conhece e conhece muito. Mas a prática é uma verdadeira contradição daquilo que ela conhece. Contradição com aquilo que professa, com aquilo que assimilou, com aquilo que se faz, com o estilo como se vive. Tem muita gente que diz conhecer a verdade, mas usa os seus lábios para a maledicência,
professa conhecer a verdade, mas a mentira ainda é um vício desgraçado. Aumentam as coisas, sonegam a verdade e acha que isso está tranquilo. Algumas das nossas contradições contemporâneas, eclesiásticas, gospel. Se você diz para o seu filho que não se deve mentir, mas você mente, você está sendo contraditório. Se você diz para o seu filho, para a sua família, que se deve congregar, que congregar é essencial, mas você não congrega, você está sendo contraditório. Se você diz para a sua família que o domingo é dia do Senhor, mas no domingo você dedica para outras coisas que não tem a ver com o serviço de Deus, nem com o cuidado de gente, você está sendo contraditório. Se você diz que é preciso evangelizar, que evangelizar é a tarefa da igreja, mas você não fala para nenhuma pessoa sequer durante a semana, durante a evangelização, você está sendo contraditório. Se você diz que a vida de oração é fundamental, é o oxigênio da alma do crente, fala poeticamente sobre essas coisas, mas você não ora, você está sendo contraditório. Se você diz que deve amar as pessoas, mas você não ama de fato e de verdade, você está sendo contraditório. São algumas das nossas contradições e nós poderíamos enumerar dezenas, mas não é porque nos falta conhecimento, não é por ignorância teológica, não é por ignorância doutrinária, é por conta de uma letargia, de uma falta de estabelecer o casamento daquilo que se crê com aquilo que se faz. Jonas é este homem contraditório. A profissão de fé do profeta revela a contradição com a prática dele. Porém, mesmo nessa tragédia, o conteúdo é correto. O conteúdo que ele está falando é correto. Ele está certo com a verdade que ele proferiu pelos seus lábios para os homens. Deus, o Deus do profeta, é o Deus que comanda a tempestade, e ele não é um Deus territorial. Isso é verdade. Vejam vocês, você precisa gravar. Se você sair com esse texto aqui hoje, talvez muita coisa já pode mudar. Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Ele está dizendo dentro daquela configuração de crenças, porque essas pessoas tinham as suas crenças, as suas divindades, os seus cultos, as suas liturgias, mas os seus deuses eram deuses territoriais, que não conseguiam vencer as fronteiras que estavam estabelecidas na linha de divisão de povos. É assim que eles criam. Dentro do território onde aquele povo dominava, eles criam. Não, aqui a nossa divindade manda mesmo. Aqui ela tem poder para agir, para interferir. Mas fora dessas 4 linhas, essas divindades não têm. O profeta é servo do Deus do céu, é servo do Deus de cima, é diferente do Deus dos pagãos. O Deus do profeta, ele não atua dentro de um perímetro territorial restrito. Ele é Deus de cima. Além disso, o Deus de cima, ele é também o Deus que criou o mar e a terra. E isso gera pavor no coração daqueles homens. É desse Deus que você está fugindo? Nós estamos perdidos, não tem como. Como é que foge de uma divindade dessa? Ele é Deus de cima. Ele vê de cima tudo que está acontecendo, ele vê, os seus olhos monitoram os justos e os injustos, ele vê tudo. Trevas não podem ofuscar os olhos desse Deus. E além disso, você está dizendo que inclusive o território, o ambiente onde nós estamos, os mares pertencem a Deus, a terra pertence a Deus. Como escapar desse Deus? Deus é mesmo o Deus do céu que fez o mar e a terra. A teologia está correta. Qual é o problema? É a prática. É a prática. Às vezes você bate no peito e diz: sou calvinista, reformado, presbiteriano. 4ª geração de presbiteriano. E daí? E daí se você não vive de acordo com o Evangelho? E daí se ninguém sabe sequer, uma pessoa sequer, que Jesus morreu na cruz para quitar a dívida do pecador? E daí? E daí? Porém, mesmo diante de uma tragédia dessa, de uma contradição dessa, a teologia correta sobre quem é Deus gera grande temor naqueles homens que serviam deuses que nada eram, além de obras de mãos humanas. Isso nos leva ao terceiro ponto, a confrontação.
A confirmação, a contradição e a confrontação. Versículo 10 diz assim: então os homens ficaram possuídos, dominados de grande temor, e lhes disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. O profeta, ele havia revelado o porquê da fuga. Ele não só faz uma profissão teológica, mas ele conta, né? Eu penso que essa confissão aconteceu quando o dedo de Deus o achou, né? O texto dá a entender que ele disse isso, que ele revelou isso lá atrás. Porque os homens falam assim: como que você fez um negócio desse? Pois eles sabiam que ele fugia. E aí não foi uma adivinhação, não foi a utilização do método. Porque agora ele falou assim: olha, a questão é o seguinte: eu estou numa rota de fuga, estou fugindo do meu Deus. De qual Deus? Do Deus do céu, que fez o mar e a terra. Eu estou fugindo dele. Como assim? Como assim? A certeza do porquê da crise agora é confirmada pelo profeta. Ele confirma isso. E são duas declarações que eu preciso que você preste bastante atenção nelas. A declaração sobre quem Deus é, que faz com que eles fiquem possuídos de temor, e também a declaração sobre o motivo, sobre o porquê ele está fugindo de Deus. Então é sobre quem Deus é, a declaração sobre quem Deus é, e a declaração do motivo que o levou a fugir. E duas coisas, então, essas duas declarações, elas fizeram com que aqueles homens ficassem possuídos de temor. Primeiro, que o Deus sobre quem o profeta faz menção estava irado. Quando eles falam assim: olha, o Deus a quem eu sirvo é o Deus do céu, Deus de cima, é o Deus que fez o mar e a terra, e é Ele que está fazendo tudo isso, foi Ele que soprou esse vento. Então, o que é que eles concluem? E a conclusão está correta: esse Deus está irado. Como é que aplaca a ira desse Deus? Para aplacar essa ira desse Deus é preciso um sacrifício, mas isso nós vamos ver na quarta mensagem que nós vamos ver. É preciso sacrifício. Segunda, que esse Deus que estava irado com uma pessoa, estava irado com uma pessoa que estava na embarcação. Ele está irado, mas não é uma ira genérica, alheia, é uma ira para com uma pessoa que está na embarcação, que está fazendo com que aquelas coisas aconteçam. Você já deu carona para a pessoa, está viajando, deu carona? Eu tenho um pastor amigo meu que ele ama dar carona à pessoa. Está viajando sozinho, ele dá carona. Ele fala: é uma oportunidade de servir e de falar do evangelho. Porque o cara entrou no meu carro e vai ter que ouvir mesmo. É meio maluco, né? Não, é arriscado. Eu admiro ele, sinceramente, admiro muito. Eu falo: cara, você realmente tem muita coragem. Às vezes aqui no Guará, ali na 46, onde nós moramos, tem os pontos de ônibus da Candangolândia ali. Quem conhece aquelas mediações, aqueles postos, ponto de ônibus, né? Então tem as pessoas, geralmente mulheres que trabalham naquelas QEs ali, nas novas, onde mora o Aquio e o Douglas, e na minha ali também. Enfim, aí quando dá o momento delas irem embora, 17 horas, às vezes eu estou saindo naquelas mediações e vejo, né, às vezes uma senhorinha, que eu imagino que ela está cansada, ela está indo assim com aquela bolsinha, né? Geralmente aquelas irmãzinhas do coque, né, deve ser fervorosa, né? Aí eu falo assim: Patrícia, eu vou dar uma carona. Ela: não, pelo amor de Deus, não dá não, porque depois há uma acusação, a gente fica cheio de dedo. Agora, realmente tem que ter cuidado. Você já pensou se você dá carona para alguém, você está indo para Goiânia, e você, na saída aqui, logo na saída, alguém com uma bolsa, sei lá, e você dá carona. E de repente, lá no posto da polícia rodoviária, para o carro, e lá tem um mandato contra o camarada, e você fica numa sinuca de bico, né? Até explicar que tomada não é focinho de porco, você fica em apuros. Gente, o pecador, o infrator, o desobediente está na embarcação. Deus está irado, mas está irado com uma pessoa que está na embarcação. Irmãos, isso é muito sério, porque às vezes na comunidade tem pessoas que não estão levando Deus a sério.
E às vezes as coisas não acontecem, as coisas não andam, não é porque por falta, é a metodologia, é isso, é aquilo. Não, tem pecado enterrado, querido. Tem pecado escondido, que a coisa só vai andar quando essas coisas forem confessadas e abandonadas. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Irmãos, a essa altura, esses irmãos, ou esses pagãos, melhor dizendo, eles revelam ter mais fé do que nas suas divindades do que Jonas. Por quê? Porque eles oram e Jonas não ora. Eles revelam ter mais temor nas suas divindades, mais reverência, mais devoção, embora não professassem temer o Deus Criador dos céus e da terra. Entretanto, eles são diferentes. Por quê? Porque Jonas não teme. Ele diz que teme, mas não teme coisa nenhuma. Ele não teme. As suas palavras não condizem com a sua prática. Crianças, estou acabando. Imagine comigo, crianças, quais as crianças que estão estudando? Já estão estudando na escolinha? Quase todas já estão. Imagine que lá na sua escola, um coleguinha fez uma coisa que não devia fazer. Preste atenção, crianças. E de repente, a tia, a professora ou o professor diz assim: alguém fez alguma coisa que não devia fazer. Eu quero dar oportunidade para quem fez, venha aqui e fale com a tia por que fez isso. E aí, eu não vou nem falar para os seus pais. Se falar comigo, eu não vou contar para os seus pais. A gente vai resolver aqui. E aí o coleguinha, ninguém conta, ninguém aparece. Ninguém quer assumir que fez aquilo, que não devia fazer aquilo. De repente a tia fala assim: bom, ninguém vai falar, não, eu quero dizer que todos os corredores da escola, as classes, têm câmera. E eu já tenho a imagem. E eu vou mostrar quem é que foi. Agora sim, eu vou falar para os seus pais. Crianças pequenas e crianças grandes. Nós não estamos falando dos instrumentos que nós temos no corredor da igreja como medida de segurança. Nós estamos falando dos olhos daquele que tudo vê, que tudo sabe. Que contempla justos e injustos, santos e ímpios. Nessa manhã, não brinque, não desdenhe do Senhor Deus. Não desdenhe do Senhor Deus. Se constrangido pela presença de Deus nessa manhã, chegue para o Senhor Deus em oração. Nós vamos nos aproximar da mesa e confesse o seu pecado. Creia que o que Jesus fez foi definitivo. Foi definitivo. Você não precisa ficar encurvado com esse peso da culpa. É só confessar e abandonar, e o Senhor Jesus te purificará com o sangue dele. Você experimentará leveza. Você estará como um instrumento dedicado, gracioso, para servir ao Senhor Deus. Não fazê-lo é uma tolice. Não fazê-lo é zombar do Senhor Deus. Não zombe do Senhor Deus. Não abuse da paciência do Senhor nosso Deus. O dedo de Deus te acha. O dedo de Deus te encontra no meio da multidão. E Ele o faz porque Ele quer restaurá-lo. Mas não postergue. Não adie. Porque se Ele puxar a cortina, você passará pelo vexame da humilhação. Que também faz parte da instrumentalidade de Deus, da pedagogia de Deus. Porque Ele nos ama. Nessa manhã eu quero lhe encorajar. Feche os seus olhos. Ore ao Senhor Deus. Confesse ao Senhor Deus. Dê nome aos seus pecados. Dê nome aos seus pecados ocultos, seus pecados do coração. O que Ele faz, Ele não faz para ameaçá-lo, Ele o faz como um pai amoroso. Meu filho, eu estou lhe dando a oportunidade de reparar. Ele não atua para com a igreja como um juiz acusador que quer mandar para a prisão. Ele quer restaurar a sua vida.